Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Marcela, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Vera, hoje nas nossas telas. Obrigado, Vera. Bom, começando aqui por uma pesquisa Atlas, divulgada nesta quarta-feira, hoje. É um agregador de pesquisa, iniciativa do Globo, parceria com o Instituto Locomotiva, mostra empate entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o deputado Guilherme Boulos. Mas na terceira posição já aparece o Pablo Marçal. Exato, essa pesquisa do Atlas, ela tinha aí uma configuração um pouco diferente das outras, mostrava o Guilherme Boulos isolado em primeiro lugar, o Nunes isolado em segundo e o Marçal estava bem atrás. Mas nessa rodada que saiu agora já mostra uma situação bem diferente. Todos os candidatos ou oscilam ou caem, com exceção do Pablo Marçal, que tem um crescimento bastante importante ali na pesquisa, e a Tabata, que oscila positivamente. Então, na pesquisa do Atlas, depois ela foi agregada também no nosso agregador lá do Globo, o Boulos aparece com ali, ele antes tinha 28,5, mas agora caiu, aparecendo, estou abrindo aqui a pesquisa. Agora é com 28,5, antes tinha 33, o Ricardo Nunes com 21,8, antes tinha 25, Pablo Marçal subiu de 11 para 16,3, portanto o único que subiu fora da margem, e a Tabata oscilou de 9 para 12. Ela está na frente do Datena, que aparece com 9,5 neste levantamento. Já vinha um certo nervosismo, Sardenberg, na coordenação das campanhas com as pesquisas. E a expectativa muito grande para a rodada do Datafolha, que sai amanhã, Datafolha com a Rede Globo, que tem sido o balizador, juntamente com a pesquisa da Quest, da maioria das campanhas. Mas essa ideia de que pode já aparecer um empate triplo, ou algo próximo disso na primeira posição, ela tem assombrado aí as campanhas do Boulos e do Ricardo Nunes. A do Ricardo Nunes pelo fato de haver um temor de que se repita o que aconteceu com o ex-governador Rodrigo Garcia, que mesmo tendo a maior coligação, maior tempo de TV e estando no cargo para disputar uma reeleição, ficou fora do segundo turno. E na campanha do Boulos, pela imprevisibilidade que seria uma eventual disputa de segundo turno contra o Pablo Marçal, quando eles se prepararam para disputar contra o prefeito, que seria algo que eles consideram mais previsível, mais dentro da lógica e dentro dos marcos aí conhecidos da política. Então, um nervosismo muito grande e também uma dificuldade de se saber como lidar com esse candidato que tem tantas características diferentes, que usa as redes sociais de uma maneira até mais profissional e mais agressiva do que o Bolsonaro usava quando se tornou um case, tendo sido eleito presidente com pouco tempo de TV e fazendo um uso massivo das redes sociais, mas a maneira como o Pablo Marçal usa é bem diferente e a linguagem é bem mais agressiva. Então todo mundo sem saber exatamente como reagir. Agora você vai fazer uma relação com a eleição americana, porque tem lá o Trump que, enfim, também usa mentira, usa as redes sociais e tal. Você sabe que ele falou que a Kamala Harris é uma bonita mulher, uma mulher muito bonita, mas o problema é que ela é uma comunista lunática. Exatamente, comunista, diz que ela não é negra, que ela se descobriu negra há pouquíssimo tempo, quando o pai dela é negro, etc., e ela é negra, portanto. Eu achei, Sardenberg, e aí vai um pouco aqui de análise que eu queria fazer junto com você, que a convenção do Partido Democrata, aliás, tudo que vem acontecendo desde que o Joe Biden tomou a iniciativa inédita de abrir mão de uma candidatura à reeleição sendo o presidente incumbente, talvez apontem para um caminho de como se lidar com fenômenos assim da antipolítica que são tão desconhecidos. Havia um pânico geral no QG democrata com o estado do Biden e o fato dele não estar afiado o suficiente para enfrentar o Trump e que daquele jeito que a carruagem ia, parecia
parecia que a derrota era iminente, com todos os riscos que seria a volta do Trump depois do Capitólio, depois de sucessivas condenações, diante de tudo que ele está propondo em termos de migração, diante de tudo que ele está propondo em termos de sectarismo para diversos tipos de segmentos da população, e os democratas resolveram enfrentar. O Biden tomou aquele gesto, eu acho que isso impulsionou o partido de alguma maneira, e o que a gente tem visto nos discursos da convenção, e eu acho que todo estrategista de política brasileiro deveria estudar esses discursos, porque eles não são coisas que saem ali com a emoção, eles são meticulosamente estudados para promover um certo tipo de discurso, eles mostram um caminho. Ou seja, é apontar esse tipo de coisa lunática, como você falou, porque a Kamala Harris evidentemente não é uma comunista, e aí teve discursos na convenção tratando desse aspecto, dizendo, olha, comunista é líder como Maduro, é líder como o Ortega, e isso feito por uma nicaragüense, uma imigrante nicaragüense que fugiu da ditadura da Nicarágua, então, portanto, com lastro para fazer, chamando pelo nome o racismo do Donald Trump, dizendo, olha, os black jobs a que ele se referiu talvez seja a presidência da República, como a Michelle Obama fez, falando em teoria da conspiração em alto e bom som, e uma coisa muito importante que a gente está muito longe de conseguir fazer e que, se der certo, é um turning point em termos de política, que é não fugir de assuntos espinhosos. A Convenção Democrata está tratando da questão do aborto e da revisão da jurisprudência de aborto pela Suprema Corte americana em todos os discursos, como uma plataforma de campanha da Kamala Harris. Ela vem falando em liberdade reprodutiva e deixando claro que isso não é defender o aborto, inclusive trazendo pessoas que são pró-vida e que têm famílias grandes, mas que tiveram de fazer abortos em situação de risco de vida para a mulher ou de estupro de vulneráveis, e desmistificando essa pauta. Portanto, invertendo a discussão sobre liberdade. A liberdade é a liberdade reprodutiva e não essa liberdade que a extrema-direita tenta vender. Então, eu acho que são atitudes arrojadas, mas que tratam esse fenômeno como Trump e como o Pablo Marçal também Bolsonaro e outros, que são esses fenômenos da antipolítica, da negação de tudo da política, de tudo das instituições, como tem de ser tratado, como adultos. Então, trazendo os adultos para o debate e subindo o nível do debate e colocando, inclusive, as coisas pelos nomes que elas têm. Se vai dar certo ou não, as pesquisas mostram que houve um revigoramento ali da campanha democrata e que ela pode disputar em igualdade de condições. Se vai ser suficiente para desmontar toda a rede de desinformação, de mentiras e de discurso de ódio do Trump, a gente não sabe. Mas parece ser um caminho que a gente está longe de conseguir seguir ainda. E eu estou vendo aqui imagens do discurso do Obama. Ele trata de todos os temas levantados pelo Trump. Ele fala das teorias conspiratórias, denuncia, tira sarro das teorias conspiratórias, fez uma brincadeira lá dizendo que ele erra muito, ele tem uma estranha obsessão pelo tamanho das multidões. Pelo tamanho das multidões, né? Que é 200 mil para cá, 1 milhão para cá, exatamente e tal, né? E como você disse, estão encarando os temas, e esse negócio do aborto, por exemplo, que se entendia, né, várias publicações, vários analistas diziam que esse assunto ia atrapalhar muito a Kamala Harris, né, por causa das posições anteriores dela. Mas ela está mostrando muito clareza em defender essa posição, né, da liberdade reprodutiva. Isso, que é o que havia, não é avançar nesse sentido, não é liberar geral o aborto, mas é garantir a mulheres que precisam a possibilidade de fazê-lo em segurança, como os Estados Unidos, desde os anos 1970, faziam. Então, é tirar um pouco aquele bode que se coloca na sala. Uma tentativa de misturar religião e questões ali obscuras de religião com algo que é uma política pública, uma política de saúde pública. Então, eu acho que isso está sendo uma coisa inteligente, que eles estão sabendo fazer de um jeito certo e novo. A meu ver, é novo. Agora, é uma novidade, como você disse, pegar uma família de vários filhos e colocar para falar desse tema, né? É isso, para mostrar que não é abortista, que não é coisa da esquerda, que não é coisa de comunista, que é uma coisa que pode acontecer na realidade de famílias e de pessoas, inclusive, conservadoras.
Uma das moças que falou lá é uma moça conservadora, mas que foi abusada pelo padrasto quando era criança e teve de fazer um aborto por essa condição absurda, e depois constituiu a própria família, e é uma família nos moldes tradicionais americanos. Agora, eu não posso deixar de citar uma chamada no jornal New York Times, que eu achei o máximo, né? A chamada diz assim, começa com uma citação, uma frase com a qual o Obama começou o discurso dele. A frase é o seguinte: eu sou a única pessoa estúpida o suficiente para discursar depois da Michelle Obama, né? E aí o New York Times diz o seguinte: a convenção adorou isso, mas quem a convenção adorou mesmo foi a Michelle. Foi, ela ganhou. Eu estava acordada até tarde para ouvir o Obama, mas depois dela ele ficou um pouco apagado, eu tenho que dizer, viu? Tá certo. Ela tem uma presença muito forte. Nossa, muito. E ela estava vestida com uma roupa que parecia uma coisa meio de Jogos Vorazes, meio guerreira ali. E ela falou: vocês não fiquem aí com mimimi. Ah, ninguém me chamou para participar da campanha. Essa idiotice já passou. Vai todo mundo trabalhar. Pôs todo mundo para trabalhar. E essa semiótica, a imagem conta muito também, né? Sim. Isso, parece que ela tá indo pra batalha. Isso Essa é a impressão. E depois vem o Obama com aquele jeito dele, né? Charming man. Charming. Bom, Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, gente. Até amanhã. Valeu, Vera.